Olá, gente, tudo bem? Nesta nossa aula de hoje, nós vamos estudar a respeito da administração portuguesa no Brasil. Nós estamos estudando, nessas últimas aulas, a respeito da colonização, ou seja, do domínio de reinos de outros países, hoje chamados países, sobre locais onde tinham menor poder político, isso é, político da forma que a Europa entendia. Nós começamos estudando isso desde o período das navegações, quando nós vimos que Portugal e Espanha eles saíram em busca de novos territórios para dominarem, principalmente em busca de novas fontes de riqueza, que eram as especiarias. Nós vimos que essa disputa entre eles chegou em uma divisão de terras, através do Tratado de Tordesilhas. Daí então nós estudamos na última aula, dentro dessa mesma linha de raciocínio, sobre o domínio espanhol, e agora nós vamos estudar sobre a administração portuguesa aqui no Brasil. Então vamos lá. A coroa portuguesa ela não estava interessada em investir no Brasil, ela só queria apenas lucrar. Então desde o início nós já podemos ver que Portugal, o que era o interesse de Portugal no Brasil? Só em pegar o que o Brasil tinha e levar. Portugal não estava interessado nem preocupado em nenhuma melhoria para o Brasil. Só queria pegar e levar. E aí nós vemos, eu vou citar só um exemplo bem simples, que foi o que eu citei na outra aula. Por exemplo, Portugal tirou muito aqui do nosso país, nosso atual país, o pau-brasil. Então só desmatou. O que é que acontece? Se existe uma floresta e ela vai sendo só desmatada, não é replantado aquilo ali, não se plantam novas mudas de árvores. A tendência é se destruir, se acabar. Então, a mesma coisa que aconteceu. Portugal foi só tirando, sem se preocupar se isso ia trazer um prejuízo depois para o Brasil. E o que importava era que eles estavam se beneficiando. Então, em 1534, o rei Dom João III ele vai dividir o território que pertencia a Portugal, aqui no Brasil, em 15 faixas de terra. Essas 15 faixas de terra receberam o nome de capitanias hereditárias. Então, por que esse nome, capitania hereditária? Capitania porque alguém comandava, capitaneava aquilo ali, organizava, administrava, orientava. E hereditária porque era passada de pai para filho. Então, as pessoas que recebiam uma capitania, uma faixa de terra enorme para administrar, e às vezes quando nós falamos assim, faixa de terra enorme, nós não entendemos o tamanho. Eu vou citar só um exemplo bem mais próximo de nós. Capitania de Pernambuco. A capitania de Pernambuco correspondia aos estados de Pernambuco e Alagoas, por exemplo. E ainda pegava outro estado. Então o que é que acontece? Eram enormes, eram faixas de terra enormes. Então quem recebia essa capitania era chamada de donatário. Então se o donatário viesse a morrer, a única pessoa que poderia tomar posse, administrar aquela terra, seria o filho dele. Por isso o nome é hereditário, ou seja, hereditário é aquilo que é passado de pai para filho. Então o donatário ele tomava posse, ou vamos dizer assim, tinha o domínio daquele território a partir de um documento chamado de Carta de Doação. Os direitos e os deveres do donatário estavam na carta foral. É uma carta onde tinha as leis, os direitos, o que o donatário podia fazer, o que ele não podia, o que era de direito dele, o que era de direito da coroa. Mas tem um detalhe, todas as despesas daquela exploração ali ficavam somente por conta do donatário. A coroa portuguesa não investia em nada, não arcava com nenhum gasto, com nenhum prejuízo. Era como se o rei de Portugal, no caso aqui Dom João III, dissesse o seguinte: olha, eu entrego essa capitania a você, administre, explore, faça com que surjam riquezas aí, e quando tiver tudo pronto eu venho só buscar. Era quase dessa forma que funcionava. Então as capitanias que mais se desenvolveram, que mais prosperaram no Brasil, foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente. A capitania de São Vicente correspondia aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e uma parte do Paraná.
Só que com o passar do tempo, esses donatários eles passaram a ter dificuldades nessa administração. Eram faixas de terra enormes, eles estavam gastando demais e a coroa portuguesa não estava nem aí para os gastos. Só exigia que eles explorassem e mandassem o lucro para Portugal. Algumas das dificuldades que os donatários enfrentavam eram, por exemplo, a falta de recursos, ou seja, investiram demais, gastaram demais o que eles tinham ali. Né? Muitos impostos, a coroa portuguesa cobrava muitos impostos para eles. Outro fato também eram os indígenas, que atrapalhavam os planos desses donatários, porque eles queriam desbravar terras, dominar terras, e muitas dessas terras eram territórios indígenas. Então aconteciam muitas brigas, espécies de guerras entre os donatários e os indígenas. A distância, né, entre as capitanias eram enormes, então dificultava a comunicação, e nem todas as capitanias tinham um solo bom para a agricultura. Então todos esses fatores contribuíram para que os donatários não tivessem tanto sucesso assim nas capitanias. Então, diante de tudo isso, esse insucesso das capitanias hereditárias, essa administração, a coroa portuguesa vai e tira essa forma de governo, capitania, em 1759, e instaura o governo geral. Então, governo geral, ou seja, um único governante para tudo ali, de certa forma, um governo centralizado. Então, o que é que acontece? A capital do Brasil, como capital do Brasil foi escolhida Salvador, os 3 primeiros governadores gerais aqui do Brasil, se nós fôssemos levar em conta, seriam como se fossem presidentes, né? Mas não eram pessoas que estavam ali a mando de um rei. Os 3 governadores, os 3 primeiros, foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mem de Sá. Durante esse governo desses 3, o que aconteceu no Brasil? A criação do primeiro bispado, ou seja, foi instaurada uma região para que ficasse sob a organização de um bispo católico, que ficava responsável ali pela catequese, pela evangelização, principalmente dos indígenas. Durante esses governos também teve um grande incentivo da pecuária e da produção da cana-de-açúcar. Chegaram os jesuítas, principalmente José de Anchieta, lá em São Paulo, né, na região que hoje é São Paulo, que ficou responsável pela catequese e pela expansão, né, levar a fé católica cristã para aquele povo. A criação do Colégio da Vila de São Paulo, né, Colégio São Paulo, Vila São Paulo, que hoje é cidade e estado de São Paulo, e a destruição de centenas de aldeias. Muitas aldeias foram destruídas, muitos indígenas foram mortos, foram dizimados totalmente, eliminados, porque aqueles donatários, esses governadores diziam que aqueles territórios eram da coroa portuguesa, não dos indígenas. Veja, os indígenas estavam lá há muito tempo, estavam lá num território que era dos seus avós, tataravós, dos seus ancestrais. E simplesmente uma pessoa chega e diz, não, agora tudo aqui é nosso. E nem que para isso vocês tinham que morrer. E aconteceu, né, a morte de muitos indígenas por conta disso. Outro ponto também muito interessante nesse período aí foi criado o regime de padroado. O que era o padroado? Era um acordo entre o Papa e o rei. O que eram esses acordos? Que vinham, de certa forma, desde o período das navegações. Lembrando que o Papa ele era considerado o pai dos reis. Então muitas coisas que os reis iam fazer, mesmo eles sendo, vamos dizer assim, donos, titulares daquele território, o rei que mandava em tudo, mas em muitas coisas eles obedeciam ao Papa. Então, o que é que acontece? O Papa viu nessas navegações e nesses domínios de outros territórios uma oportunidade de expandir a fé católica, a fé cristã. Lembrando que a Europa, de certa forma, tinha perdido um certo número de católicos devido à reforma protestante que tinha acontecido há quase uns 200 anos atrás, dessa data aqui. Estamos falando do governo geral, que se iniciou em 1759. As reformas protestantes aconteceram no ano de 1500. Então, 1500, por volta de 1500 é que vai se iniciar aí
vão se iniciar essas reformas. Vão iniciarem. Então, o que é que acontece? O rei tinha algumas obrigações. O rei deveria expandir a fé católica, ou seja, levar a fé católica para aquela região. Daí a criação do bispado, daí vinham alguns padres para instaurarem aí a fé cristã. Os reis também tinham que construir igrejas e cuidar delas, e tinham que pagar salário aos sacerdotes, aos padres e aos bispos. Então, os bispos eles vinham, precisavam se manter, e esse salário era pago pelo rei. Então aí o que é que acontece? Aconteceu uma mistura de culturas, entra aí a mistura da cultura indígena, dos africanos, como nós vimos que eles vieram para cá para trabalhar, dos europeus. E aí o que é que acontece? A obrigação da fé católica, né? Aquela pessoa que não cumpria, não tinha a fé católica, eles acabavam sendo punidos por não viverem essa fé, essas orientações. Esse tipo de punição poderia chegar até a morte, dentro daquele cenário, daquele momento que eles estavam vivendo ali na sociedade. Então, esse é um pouco do nosso conteúdo de uma forma bem prática, bem mais fácil de vocês entenderem na nossa aula de hoje. Tudo bem? Bons estudos!